Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no Arqueojogos, seu podcast de jogos de tabuleiro antigos, desconhecidos ou, no mínimo, fora do hype. Fique com a gente para mais um episódio especialmente produzido para vocês. Opa, eu sou aqui Guilherme Toledo, o seu dos hosts de hoje, e quem tá aqui ao meu lado é meu grande parceiro Lucas Bleicher. Tudo bom, Lucas? Opa, tudo beleza? Quanto tempo, né? Quanto tempo, olha aí, ó. Demorou, mas voltamos. Demorou, o quê? 6 meses. Pois 6 meses de ato. Isso tudo? Acho que foi, né? Acho que foi. Nosso último episódio foi dos top, né? Terminamos lá com a trilogia dos top, coroando o nosso container. Mas, ó, estamos de volta. A gente vai explicar aí como é que vai funcionar essa temporada aí de 2026. Mas antes, deixar um agradecimento aí, né? Pô, o pessoal realmente esperou a gente, né? Achei que ia ter uma debandada de seguidor lá do Spotify. Que nada, o pessoal que tá esperando, velho. Não, tá lá, até ganhamos seguidor. Não sei se alguém falou da gente, mas tamo lá. Então, pessoal, quem esperou aí, levou um susto no feed, muito obrigado. Então a gente realmente estava pensando uma maneira aí que a gente conseguisse voltar, né, Lucas? Pois é. Conversamos lá com o pessoal no grupo. E aí a solução que a gente achou foi de fazer uma temporada mais curta, né? O que a gente vai fazer? Primeiro a gente teve que dar uma reformulada no time, né? Então deixar aqui mais um agradecimento pro pessoal que nos ajudou bastante aí ao longo do tempo, mas infelizmente não estão com um pé aí, com um braço para continuar nos ajudando nesse momento. Então deixar um grande abraço aí pro nosso amigo Daniel Espínola, pro Pedro Miranda e pro Bruno Libonati. Então valeu, né? Os caras deram uma baita força pra gente aí, né, Lucas? Ah, sem dúvida. E aí continuamos, ó. Vamos continuar eu e o Lucas, o Fernando, que vocês já conhecem, o Ricardo Kist e o Guilherme Felga. Então a gente, pela primeira vez, a gente tem todos os episódios não gravados, né? Mas temos todos pelo menos combinados já. Quem vai gravar com quem, os tópicos. São 10 episódios, certo, Lucas? 10 episódios num ano, começando aqui agora em abril. Aí vai até um último em dezembro. E aí, tudo dando certo, a gente vai, pra dar 10 certinho, a gente vai fazer 2 episódios em outubro. Que é quando, Lucas? O Arqueojogos vai fazer 4 anos, cara. Legal. Olha só, né? Uma Copa do Mundo. Pois é. 4 anos, né, cara? Devagar e sempre, né? Vamos aos pouquinho, mas tamo aí, ó. Então, pessoal, vai funcionar assim, tá? Vamos soltar um episódiozinho por mês, só é o que tá rolando. Então, entre a gente abandonar o projeto de vez, né? Ou fazer algo aí desse sistema, a gente escolheu fazer mais essa tentativa. E aí, contamos com vocês aí, né, com todo mundo. Espero que vocês se entendam, mas é o que a gente consegue fazer esse ano. E aí, Lucas, o que a gente fez nesse meio tempo aí, né? Jogou bastante? E como é que tá aí as coisas? Jogar mesmo, até que não tô jogando tanto, eu tô falando muito de jogo, na verdade. Hein? Olha só, é mesmo? Eu e o Luiz, que já veio aqui no podcast aquela vez, né, aquele episódio de teoria lá, a gente abriu uma disciplina aí de jogos na educação. Que massa, cara! Já tá rolando aí, tá bem bacana aí. Então, cada dia é um assunto diferente, né? Como retratar eventos históricos ou economia, né? A gente acabou de dar uma aula semana passada aí sobre o que dá para fazer diferente além do banco imobiliário, né? Ou além do War, quando é um dia que é para retratar conflito. Aí a ideia aí, esse semestre a gente vai pegar temas assim, né? Coisas inclusive, né? Que pode ser interessante para educação. Então vai ter um dia sobre jogos de literatura, por exemplo. Então tá sendo bacana aí, tem uma experiência bem diferente, né? Então atualmente eu tô mais falando sobre jogo do que jogando mesmo, mas é legal que a gente bota o pessoal para jogar lá. Olha. Tem muita gente que não conhece tanta coisa, né? Assim. E qual curso que é? É pós ou é graduação? É graduação, é uma disciplina dessas universais, né? Então tem gente de design, Sim. Tem gente de vários cursos diferentes, pessoal da Belas Artes, né? Que é onde o Luiz dá aula. Então tá bem interessante. Inclusive o projeto final deles, eles vão ter que fazer um joguinho lá, vamos ver como vai ser esse negócio. Vamos fazer trilha com dados. Espero que seja um pouco diferente. Responde um quiz. Pô, sensacional, deve ser uma baita experiência, hein? Lendo bastante, né? É legal, viu? Tá divertido. Discutir, né? Sim, sim. Ah, que massa, cara. Se tivesse uma dessa aí por aqui, uma disciplina dessa, eu faria fácil. Aí, ó. Eu gosto de ler sobre o assunto também. Já faz uma, ó. No dia que tiver online, aí você me fala. Pronto. Não tô ali que tem cacife pra dar uma aula disso, não. Só pra ouvir mesmo. Ai, muito massa, cara. E de jogar, que tá meio devagar também. Tá devagar. Nossa, o último acho que foi um 1882, até com o Eduardo, né, que escuta a gente aí, Eduardo Agostinho. Ó, que massa. Abração pra ele. Aí a gente ficou de jogar de novo e até agora tá me enrolando aí. Quem ganhou? Você ganhou, Lucas?
Rapaz, eu ganhei. Ah, sim. Eu achava que não ia ganhar, acabei ganhando. Eu fiz uma jogada suicida assim no final, abri uma empresa sem ter como e acabou que deu certo. Assim. O 82 é massa, né? Esse a gente nunca falou aqui, mas 82 é muito legal. Mas a gente falou lá no Mercado de Ações. Rapidinho, né? Exato. Jogou aqui em 3, 4 horas? Isso, né? A gente jogou de noite, assim. Todo mundo saiu do trabalho, assim, foi pra esses bares de jogos aí. Nem foi desses de jogar a tarde inteira, não. Ah, bom demais. Aqui tá devagar, cara. Até consegui, assim, ó, meu grupo que jogava aqui, né? Pô, a gente conseguiu se fazer, que um dos caras agora também tá com um filhinho recém-nascido, então aquela novela pra conseguir reunir. Quando a gente conseguiu, cara, tava com o meu Chicago Express aqui esperando, assim, e falar, tem que ser esse, né? Aí, só pra quebrar aquele gelo, né, que a gente tava há muito tempo sem jogar, a gente foi jogar um Wizard, aquele baralhinho, né, aquele carteadinho antigo. Ah, cara, acabamos que ficamos só nele, porque a gente ficou mais conversando que qualquer outra coisa. Tava muito tempo sem se ver, né? Aí ficamos só jogando Wizard mesmo. Eu falei, que por um lado, né, foi bom reencontrar os amigos. Pois é, né? Mas eu tava muito afim de jogar um Chicago Express. Nossa, tava muito afim, cara. Tinha até separado a expansão pra jogar pela primeira vez, que eu tenho ela aqui e nunca joguei, né, cara? Eu também nunca testei essas expansões. Né? A Iri lá, né? E tem a outra que, na verdade, até lendo as regras, você vê que é muito pouca coisa, né? Assim, é uma expansão muito simples. Uma é basicamente só pra você ficar fazendo bloco e a outra é que nasce uma empresa mais pra frente lá, né? Pra mudar um pouco. Um negócio meio Ride the Rails, assim, lembra? Tá. Sabe que tem umas companhias que nascem mais no meio, assim, né? E aí o resto tem jogado mais solo, assim mesmo. Mas mesmo assim tá difícil, cara. Jogando pouco, assim. Tô botando aqui uns joguinhos. Cara, daí assim, um jogo que era pra levar, sei lá, né? Um jogo de uma tarde eu levo 3 semanas. Vindo aqui, jogando um pouco. Mas teve um que eu joguei solo, daquele jeito de wargame, jogando dos dois lados, que funcionou muito bem, cara. Que foi o Supply Lines of the American Revolution, que a gente já falou aqui. Sim. Porque não tem informação escondida, né? Não tem nada. E é um jogo que é tranquilo de jogando assim aos pouquinhos, né? Você vai lá, faz uma jogada, tenta fazer o melhor pelos dois lados, assim. Óbvio que você perde, né? Uma nuance que... Pô, a gente falou dele aí no episódio, né? Quem quiser revoltar nele. Mas ele é basicamente um jogo de um caminho, de logística, né? De guerra. Sim. Na Revolução Americana. E os caminhos são muito poucos, na verdade, né? Você tem poucas rotas, né, pra você passar. Então, algumas das escolhas do jogo é qual rota você vai pegar, né? Daí se você perde um pouco jogando desse jeito, porque jogando com outra pessoa, você dá aquela surpresa, né? Finge que vai pra um lado e manda a galera pelo outro, né? Tem umas coisinhas do tipo. Mas pra matar à vontade e ainda dá pra aproveitar bem. Cara, que sisteminha bacana aquele, viu? Assim, é bacana mesmo. E assim, ó, ainda nunca... Porque eu não tenho um repertório tão extenso de jogos que eu já joguei na vida, mas ainda não vi nada parecido. Eu sempre comparo ele com aquele Slave Campaign da GMT, né? O Nevsky, esses outros. Mas aquele é muito pesado, cara. É muito detalhe. E esse aí, ele é bom que ele é muito simples. É muito simples. Não, eu me interessei nele porque me falaram, não, esse aqui é o jogo de guerra pra quem gosta de jogo de trem. Exatamente, cara. Você que me contou na época ainda, por isso que eu fui atrás. Esse foi o último que eu consegui jogar assim mais, né? O Supply Lines. Eu recomendo, cara. Se um dia aparecer aí, um joguinho muito bom de disputar território. E pra mim a coisa mais legal do jogo é que, pô, você tem que botar suas tropas, as tropas vão formando a linha de suprimento, né? Só que você não tem tanta gente assim, né? Os patriotas, eles perdem muita gente porque os caras não têm exército. Então o pessoal volta pra casa no inverno, aquelas coisas. E os ingleses estão longe, né? Então eles têm pouca gente também. Então você tem que fazer a escolha entre fazer uma rota de suprimento muito boa, só que aí você fica com pouco exército. Ou você fortalece a posição, só que você tem que quebrar a tua linha de suprimento em 2, 3, né? Então dá aquela vontade de você juntar tudo e fazer uma rota de suprimentos perfeita, só que fica tudo muito fraco, né? Então é muita escolha difícil, assim, né? Que eu acho que é o que a gente gosta em jogo, né? Da decisão significativa. Acho que assim, das minhas últimas jogatinas, essa foi a mais... Pô, passei uns bons dias aqui pensando, rachando a cuca aqui, legal demais. E aí, ó, esse ano, né, Lucas? O pessoal aí, ó, o Lucas vai vir aqui pra Floripa, no Congresso de Genética. Vai dar um mini curso, né, Lucas? O que é o curso que você vai dar? De evolução bioquímica para estudo de mutações. Olha que doideira, né? Eu vou fazer para meus alunos fazer isso aí. E aí, ó, porque se der, vai dar certo, né, Lucas? A gente vai se encontrar pela primeira vez. Né? Vamos jogar alguma coisa. Sem dúvida. Tô contando com isso. Não, vamos jogar. Nem que seja o For Sale. Vamos jogar rapidinho. Levamos lá no Coffee
break lá, vamos lá jogar alguma coisinha. Não, vai ser bom demais. Aí dá pra gente conhecer também aí, pô, o Zabuzeta tá morando aqui também. Ah, legal. Em Floripa. Quem sabe a gente não marca de encontrar ele. E eu ouvi dizer que ainda tem uma cópia do Impérios Milenários aí, né? É ele que tem? Pois é, tem alguém no grupo que tem. Eu lembro que eu tinha botado até pra vender lá. Não vende não, porque eu quero jogar isso aí. Depois eu resgato ali nas mensagens pra ver quem que é. O pessoal que for de Floripa aí, a gente tenta fazer alguma coisa. Vai ser isso, pessoal. A gente vai, então, gravar aí, né? Vamos trazer aí esses episódios. Esse aqui vai ser o primeiro pra gente voltar ativa. Só que pra gente bater um papo rápido antes. Então, bora lá pro episódio, né, Lucas? Isso aí. Opa, então estamos de volta aí. O que você trouxe aí pra gente, Guilherme? Então, pessoal, vou trazer um jogo. Pra quem já sabe, aí já tá aí no nome, né? Mas é o The Colonists. E é um jogo que ele fala ali, ó. É um jogo épico de estratégia e tal. Aí você fala épico, né, cara? Quando você pensa em jogo épico, que tipo de jogo que você pensa? Que vem na tua mente? Nossa, o 18C2C. Levou 8 meses a partida. Nossa senhora. Pra mim vem coisa como Twilight Imperium, né? Eu nunca joguei esse, não. War of the Ring. Até hoje não rolou. Quase sempre jogo épico pra mim é mais perto do Ameritrash, assim, sim, né? Sim. Essa pegada mais temática e tal. E esse, cara, eu sempre tive curiosidade. Ele é um jogo de 2016. Então, ó, já faz 10 aninhos, a gente já pode falar dele. E na época que ele veio com essa proposta de ser um jogo épico, só que, cara, ele é um worker placement. Então tá, né? Então, e essa combinação sempre me deixou muito curioso, cara. Porque ao meu lado aqui de curtir game design, sempre eu quero ver, né, o que acontece, né? Não tem guerra, não tem nada. Então a proposta, né, é fazer um jogo de worker placement épico. E aí, como que vai conseguir fazer um jogo de worker placement que é épico? Então, geralmente, um jogo que é épico, ele é o quê? Ele é longo, né? Pois é. Demorado, né? Ele é pesado também. Aqui no BGG o peso dele é 4.07, tá pesadinho. Apesar de que eu acho que aquela régua do BGG, né, também da época, não é tão pesado assim de regra e tal. Ele é mais pesado de jogar ele, assim, né? Muito extenso, né? Tem que fazer muitas decisões, planejar muito. Mas de regra mesmo é bem tranquilo. Sim. Então tem, cara, aquela cara de jogo do UV. Até eu acho que o cara que desenha, eu teria que confirmar isso aqui, ó. Vamos ver aqui o cara que é o artista aqui no BGG. É, o Clemens Franz. É esse, né? Ah, sim, esse é famosão. Esse é o que faz os agrícolas da vida, isso, né? E aí é o mesmo tipão ali. Só que, cara, ele tem outras ideias. Então, basicamente, você tá desenvolvendo uma cidade ali. Cada um tem o seu esqueminha, assim, de produção, né? Com onde você vai botar as tuas fábricas, fazenda, um monte de coisa. Mas tem uma cidade ali no meio que é comum a todo mundo. Que são os hexágonos, assim, que você vai colocando toda a rodada. Então, o jogo ele tem 2 camadas. Então, ele é um jogo bem econômico, mas econômico no sentido euro da coisa, né? Bastante gerenciamento de recurso, vários tipos de recurso, né? Aquelas coisas que um recurso converte no outro. Eu acho que ele deve ter inspirado muito um outro jogo que eu trouxe aqui já. O Neuland? Então, vai ter uma paradinha parecida com o Neuland, mas é mais com o ano 1800, que é o do March Wallace, que é baseado no jogo e videogame e tudo. É muito parecido, cara, no sentido, assim, de como tem essa conversão de recursos, né? Que um recurso vira o outro, que aí você precisa disso pra jogar numa outra fábrica, né? Faz aquela cadeia de produção. E também uma outra coisa que tem um esquema de você ter tipos de trabalhadores, né? Então você tem um fazendeiro lá, ele consegue trabalhar nos lugares mais simples, mas para trabalhar nos lugarzinhos mais refinados, assim, você precisa de um tipo de trabalhador também mais treinado. Então você tem tipos de trabalhadores para isso, que aí o esquema é para você ter uma economia bem diversificada, né? Não só dos tipos de materiais e recursos, mas também dos seus trabalhadores. Então, cara, é uma coisa que tem igualzinho lá no ano 1800, que é uma coisa que eu já tinha gostado lá. Então, o jogo ele revolve nessa experiência bem simples, né? Em vez de você ter vários trabalhadores para você ativar as ações, você tem um tipo lá que é tipo um pininho, cara, um pininho para de ludo, né? Aqueles bem simples, que é o teu steward, como é que é? Cara, nunca sei a tradução disso. Ele vai mexendo naquela cidade, naqueles hexágonos. Então ali você tem já um puzzle meio espacial, porque toda rodada você vai colocando novos hexágonos, né? Que são os lugares lá onde você vai coletar uma madeira, onde você vai fazer uma conversão lá um pouquinho mais vantajosa, onde você vai fazer uma troca, alguns tipos de ações que só tem ali, né? Por exemplo, ir pra guildas, que são uns lugares que você pega lá pra ter uns bônus diferentes de produção, etc. E aí você não pode ir pra qualquer lugar. Então você tem que ir, sei lá, porque você tá do lado. Então você tem que ir como se fosse viajando mesmo pela cidade. Então ali tem uma logística já, um esquema espacial de como você mexe. Já dá um desafio bacana.
Você pode fazer um teleporte pros mercadinhos que tem, que é um lugar. A única coisa que você pode pular e fazer isso, você volta lá pra esses mercados, de lá você sai andando. E aí no teu boardzinho, você tem um monte de espaço ali pra enfiar fazenda, mineração. Cara, produção, tá ligado? Produção de recursos. Então, pra aquele estereótipo lá do cara que gosta de empurrar cubinho... Vai ser o paraíso. Ele é o épico disso, assim, sabe? Porque vai ser muito tempo, cara. O que ele fez, né? Ele tentou separar o jogo em 4 eras. Então, a primeira era só o básico, na segunda era vai adicionando mais coisas, um pouco mais de mecânicas, né? Aquela coisa até você chegar numa última era onde você vai ter tudo funcionando e troceitas opções. Eu vi aqui que a era -1 é a que você destaca os componentes. Né? Bicho, é uma caixa grande, cara. Nossa, é muita coisa. Assim, ó, eu comprei usado aqui, uma cópia que tava bem velha, assim, de alguém. Tava bem destacado ainda. E aí, deu trabalho, cara. Assim, olha, eu não sei dizer direito pra quem é esse jogo. Eu gostei, cara. Né? Eu gostei. Porque eu gosto dessas coisas. Eu gosto de jogar coisa diferentona. Sim. Eu comprei basicamente pra jogar solo, porque não me vejo jogando isso aqui com outra pessoa há tanto tempo. Né? Assim, se fosse pra ter jogado outro tempo, eu acho que eu preferiria jogar outras coisas. Mas jogar solo me agradou, né? Ainda mais eu que jogo assim, tudo bem picado, né? O que eu gosto de analisar, né? Quando eu faço uma crítica, assim como eu acho que toda crítica tem que ser. Tem que analisar a proposta e como ela é executada, né? Então a proposta dos caras foram criar um jogo épico de um euro épico. Eu acho que eles conseguiram. Sim. Porque não vai dar pra fazer épico sendo com muitas histórias e narrativas e puxando carta de evento. Ai, o rei, não sei das quantas, mande 3 trigos pra salvar, sei lá, sabe? Essas. Eu acho mó piada isso. Pô, faz um jogo disso, né? Sim. Então, pelo menos os caras, sabe assim, os caras pegaram aí, vamos fazer isso aqui, vamos ver até onde dá pra esticar a corda num jogo desse. E os caras criaram. E eu, sinceramente, não vejo muito como mudar se a proposta for essa. Sim. Eles ainda separaram em eras, né? Então, por exemplo, tem várias eras. Não precisa jogar todas, né? No BGG você vai ver, tem muita gente que fala, faz um dia as 2 primeiras, no outro dia faz as outras 2, né? Ou joga só as 2 primeiras, ou só joga as 2 últimas, que é uma coisa que eu vi. Porque as 2 primeiras, as primeiras eras vão ser mais parecidas, porque justamente você tem menos opções. Não tem muito o que fazer. Você tem que construir umas madeireiras, você tem que fazer umas coisas pra pegar lá o minério, papapá. Não vai mudar tanto. O jogo tem umas guildas, né? No jogo, essas guildas são lugares que você pode ir, conforme você vai mandando lá presentes, né? Recursos, você vai melhorando nelas, você vai ganhando mais bônus. Então tem umas que te ajudam num aspecto crucial do jogo, que, então, além da economia, você tem que ter logística, no sentido, mais uma logística interna, assim, né? Você tem que ter um storage, né? E um armazém. Sim. Então não adianta só produzir, assim, você ainda tem que organizar isso, você tem que brincar de armazém da Amazon, assim, você tem que ficar lá organizando, né? Como é que você vai produzir, gastar e guardar ainda recursos pra usar depois. Cara, tem jogo pra nerd desse tipo de jogo, né, cara? Tem que gostar muito dessa parada da cadeia de produção e gerenciamento de recursos. Então, por exemplo, vai ter lá uma das guildas que pode sair no jogo que te dá mais benefício com os storage, né? Os storage maior, né? Tem uns que te dá mais benefício pra usar um certo tipo de recurso. Tem vários tipos, né? Pra dar uma rejogabilidade. E como que faz, né, a interação, então? A interação baixa, né? Como é um worker placement, já é uma interação baixa. Aí ele cria um sistema de taxa, assim, de um... Se fosse um impostinho, assim, quando você usa uma ação do outro, né? Aquela coisa que você paga um dinheirinho e tal. Mas nada além disso, não dá pra bloquear muito. Mas você pode fazer quando você vai botar as coisas novas na cidade, você joga pro outro lado. Então, por isso que até quando eu li isso e vi como é que funcionaria, eu falei, cara, então, na verdade, não muda tanto, né? Ter outra pessoa aqui jogando, né? Tirando o fator social humano, né? Sim, mas em termos de gameplay, não muito. É bem independente. O core do jogo é você fazer a economia girar com as peças que você tem do melhor possível. Não vou ficar aqui explicando tudo, né? Mas, tipo, porque tem umas cartinhas que você pode puxar, tipo, agrícola, que vai te dar uns bônus. E é a coisa que eu gosto do agrícola, né? Você pegar aquelas cartas e, opa, como que eu faço o melhor disso aqui? Né? Tem vários jogos que sabe, te dá o limão, você tem que fazer a limonada. Essa sensação, pra mim, em jogos eu gosto muito, cara. São vários jogos diferentes que te dão esse tipo de dinâmica. Por exemplo, Mage Knight. Mage Knight, por mais que seja um jogo completamente diferente, ele é um jogo sobre isso. Pô, vem a tua mão de carta e você fala, cara, eu tenho que tirar o melhor disso aqui. E eu gosto de jogos que fazem isso, sabe? Eu gosto muito, cara. Inclusive porque eu gosto mais de agrícola do que caverna, porque te dá isso com aquelas cartas. A galera fala mesmo. E eu sempre que eu vejo isso em vários tipos de jogos, é algo que me agrada muito. Então, assim, eu acho que nesse sentido, é um jogo bem interessante. Ele vai te trazer o que faz muito bem, que eu acho que a proposta bem executada. Ele te dá um senso de progressão. É sobre isso o jogo. Você tá vendo crescer uma colônia lá e desenvolvendo as coisas. Então, esse senso de progresso
progresso e de crescimento é muito presente. E que é algo que agrada muito jogadores de Euro, né? É o que trouxe o estilo até aqui. Exatamente. Você, né, parar de destruir as coisas e começar a construir as coisas, né? Quem constrói melhor? Então, acho que isso é muito bem feito. Talvez seja até um pouco demais, mas como eu falei, joga menos eras, entendeu? Eu vi lá que no BGG ele disse que dura de 30 a 360 minutos. Exato, cara. Tem relatos que da galera levando 8 horas, e eu não duvido. Por quê? Qual que é o problema? É difícil, cara. É difícil tomar as decisões. Sim. É muita conta, assim, no sentido de... É um desafio logístico e de eficiência muito pesado. Então, fico pensando que em jogar com mais pessoas deve ter um AP desgraçado, cara. Que é pouca ação, mas é aquela ação que desencadeia um monte de coisa. E você vai, puta, eu vou fazer aqui, mas aí eu vou mandar recurso ali, vai me faltar. Sabe, eu vou ter que guardar aqui, vai faltar espaço, então eu vou mandar primeiro ali. Eu fico imaginando que jogando, e pelo que eu já vi nos reviews que tinham, bastante AP, né? Então, vi pessoas dando relato de jogar em 4. É um downtime ainda absurdo. Essas são as que levam aí muito tempo, né? Acho que eu jogaria no máximo em 2 isso. Quem sabe jogar o dia que a minha esposa voltar a jogar mais aqui, acho que eu jogaria com ela, sabe? Sim. Daí o que mais tem de interessante nesse jogo? Eles tentaram daí criar um sistema de save game. Ah, legal. Justamente sabendo que o jogo era longo, mas ele não é um save completo do jogo, né? Ele até te fala assim, se você quiser tirar um save exatamente, tem que tirar foto, né? Ele meio que faz um esquema pra você pelo menos continuar de um estado bem parecido da partida, né? Tá. Com alguns tiles que saíram, etc. Assim, não é exatamente o mesmo partido. Se você quiser, você pode ir lá. Sim. Igual eu já fiz várias vezes com meus amigos em outros jogos. Tiro umas fotos, né? Guarda as coisinhas, depois só montar de novo. O que eu ia te perguntar? Eu acho que ele lembra um jogo que você gosta muito. Ou acho que você gosta muito, posso estar me enganado. Ele tem uma coisa de lembrar Roads and Boats, cara. Ah, massa. Roads and Boats é muito legal, bicho. E é um jogo que demora também. Exato, não é a mesma coisa? Não é a mesma pegada? Você começa lá com patinho, como é que é? Os gansos lá. E aí vai crescendo, isso, crescendo, né? É bem isso mesmo. Eu vi muita comparação na época com ele. Ah, legal. Esse é um jogo que eu acho espetacular, assim. Joguei poucas vezes, porque assim, eu não tenho, né? Quem tem é o Luigi, inclusive. Mas, assim, das vezes que eu joguei, achei excelente. E é um jogo que, assim, passa rápido, apesar de demorar, sabe? É diferente do Neuland, que também tem essa coisa da logística, né? A gente até já falou dele aqui. Neuland é um jogo que, assim, ele até joga 2 horas, 2 horas e meia, mas, assim, você sofre pra caramba. Já o Roads and Boats é um jogo que às vezes dura 4 horas, porque você nem vê o tempo passar, assim. Mesmo sendo muito essa coisa da logística, né, de você não só tá produzindo coisa, mas pensar na parte espacial também, não. Tem que trazer essa coisa daqui, juntar com essa daqui, fazer tal coisa, e não só, né, montando ali. Então acho que isso é um bom, assim, um bom indicativo, né? Acho que é óbvio que não você tá falando de um jogo da Splotter, e aí esse aqui seria uma versão, talvez, mais na linha do Uwe, assim, né, pra quem gosta mais dos jogos do Uwe. Sim. Bem na pegada, assim, dele, assim, tem que alimentar a população, né, tem que pagar taxa, aquela coisa. Tem mais essas mecânicas mais consolidadas ali pelo Agrícola e os outros jogos que vieram depois. Mas eu acho que ainda pega esse tipo de público, assim, legal. Cara. Quem gosta de um Roads and Boats e Neuland. Então, basicamente, o que me chama a atenção, e por que eu quis trazer ele aqui, aproveitando que ele fez 10 anos, e é um dos poucos jogos que eu joguei aí nos últimos tempos. E eu achei, assim, todo mundo já sabe que eu tenho um gosto aí um pouco peculiar. Eu gosto desses jogos grandões, né? Falo isso, falando no nosso primeiro episódio piloto, eu repito. Cara, ou me dá um jogo curto, ou me dá um jogo épico. O jogo do meio, eu sei que é onde tá a maior parte do mercado, mas essa coisa de parar ali no meio, quando a coisa tá ficando boa, me corta muito barato. Então, eu gostei, sabe, assim, eu achei que os caras foram ousados de botar, tá na capa do jogo, tá? The Epic Strategy Game. E chamou atenção na época, eu lembro, ele foi comentado na época. Tanto que ele, cara, ele tá no top 1000 do BGG, ele é 740. Então, tem muita gente que gosta, então, Sim, cara, porque eu acho que foi isso, sabe? Eu acho que ele ainda pegou uma época que tinha ainda espaço pra isso, apesar de ele ter, obviamente, sendo sufocado depois, né? Logo depois veio a enxurrada dos euro italiano. Acho que aí o euro médio dominou de vez. É longo, né? Realmente, as pessoas daí começaram a entrar na época de cada vez jogos mais curtos. Mas o fato, eu concordo, o fato de ele estar em 740 até hoje mostra que ele tem gente que gosta. Então, eu acho que é um reflexo disso. É uma proposta
bem executada. Você pode não gostar disso, né? Cara, não, muito demorado. Então por que você foi jogar o jogo épico de estratégia, meu irmão? O que você tá fazendo? Vai jogar outra coisa, bicho. Agora, pra esse tipo de pessoa, se alguém que já jogou Roads and Bolts, o cara não vai reclamar, né? Exato. O cara não vai reclamar de um jogo longo. Um jogo que tem que fazer muita logística, de otimizar demais, né? Então, acho que é isso, assim. Não é um jogo pra qualquer um. Não é um jogo difícil no sentido de regras. É um jogo difícil de você tomar as decisões. É cansativo, né? Por causa disso. Talvez não sei como é que seria a experiência de jogar as 4 eras de ponta a ponta, né? Quem sabe um dia aí, quando meus filhos crescer, eu vou arrumar uns doidos pra isso. Cara, eu vou te falar que assim, ó, eu tô, né, infelizmente jogando bem menos e tô vendendo grande parte da minha coleção, né? Tô tentando chegar... Até comentei lá no grupo, tô tentando chegar num ponto de eu voltar a ter uns 30 jogos só. Então eu tô fazendo aquele exercício de ficar ranqueando obsessivamente aqui meus jogos por diversos critérios pra eu fechar essa lista, né? Quais são os 30... Eu vou roubar um pouquinho, né? 30 jogos pra mim. Porque ainda vai ter mais uns 10 aqui que é pra jogar com a família, né? Sim. Tipo o Azul, que minha esposa gosta. Uns jogos assim, né? Que eu considero que é a minha versão de ter um jogo da vida, um jogo imobiliário e um... Sabe? Na casa, que toda casa tinha na casa de praia, assim. E a minha versão vai ser esses 10 joguinhos legal. Aqui que eu separei pra eles, que eu vou com meus filhos. Mas eu vou ter 30 pra mim. Que é pra jogar solo, pra jogar quando eu tiver com algum amigo e tal. Cara, ele ficou na lista, entende? Justamente é isso. Cara, se um dia eu for jogar hoje agora um worker placement, ou eu vou jogar um agrícola que eu amo, ou se eu quiser uma coisa diferentona nessa pegada, ó, tem o meu The Colonist, sabe? Eu talvez seja o público, como você falou bem no começo. Olha, você é o público. Gosto de jogo assim, gosto de jogo longo, né? Gosto de jogo complexo, gosto de bastante economia e logística. Então, pra mim, funcionou. Nossa, deu um monte de coisa. Então, fica aí, ó. Acho que é um jogo que foi pouco falado, né? Aqui no Brasil, ainda. Eu acho que na época que ele chegou, teve um pessoal na Ludopédia que comentou dele. Saiu por aqui? Olha, cara, ele saiu por aqui. Não sei. Sabia que isso eu não fui atrás? Eu acho que, assim, do pessoal que importava, assim, né? Tá. Digo assim, do pessoal, fazia quando o pessoal ainda... tá. Na boa época ainda da Ludopédia, quando ainda era um fórum com muita gente escrevendo... Né? Pois é. Acabei de ver aqui, só tem Lookout e Mayfair. Ó, tem uma resenha até do LPP ali aqui, do Red Meeple, ó, fazendo uma do Putilheiro, ó, essa galera fazendo, ó. Os caras curtiram na época, mas ó, o melhor jogo que eu nunca mais vou jogar. Que acho que é isso, é muito bem feito, só que, cara, é muito épico demais. Talvez seja, nossa, a experiência de jogar aí um Mega Civilization, né? Você vai jogar poucas vezes na vida, né? Então, Lucas, você, sendo um cara que já não gosta de worker placement e não gosta muito de jogo de demorado, eu acho que esse é o jogo que a gente vai jogar quando você chegar em Floripa, hein? Você vai chegar, vai estar aqui montadinho pra você. Eita. Curiosamente, já que você falou, hoje eu vou trazer um worker placement aí. Olha, só pra quebrar a escrita? Pois é, ó. Mais do que isso, assim, é um que, dentre os que disputam, né, que é que nem quem inventou o avião primeiro aí, quem teria sido o primeiro worker placement aí, que é o Bus, que é da Splotter também. Esse aí, famosíssimo. Tem toda uma discussão aí, quem foi o primeiro que realmente criou o worker placement. Tem gente que disse que foi um outro. Eu sempre fico, na minha cabeça fica Alicia Dragon, mas Alicia Dragon era um jogo do Mega Drive, era alguma coisa de Dragons aí que eu não tô lembrando. Mas enfim, esse Bus aí é um que diz que é um dos primeiros worker placements, né? E mais que isso, né? É o primeiro hit, né? Digamos assim, da Splotter, né? Então acho que a gente já falou, né? Da Splotter várias vezes aí, né? Basicamente são 2 caras, né? Antes tinha até mais gente, né? 2 professores lá na Holanda, né? Que resolveram se juntar pra fazer jogo. E é legal, você abre lá, né? A página do BGG, ele até conta, né? Tem tipo uma historinha assim, né? Que antes da Essen, né? De 99, tem um grupo de estudantes que criou, né? Essa Splotter Spelling, né? Os seus jogos lá. Levou vários lá, né? E o que foi que realmente chamou a atenção foi esse Bus aí. Que realmente, né? Eu acho que pra época foi revolucionário, assim. Até hoje é, né? Pois é. Esse jogo é do século passado, cara. 99. Você vê. Em 1999, né? E eles, né? Tiveram essa coisa, né? De botar, né? Tanto é que é um dos que disputa aí ser o primeiro do worker placement. E como eu falei, né? Assim, eu já falei umas vezes que eu meio que dei uma enjoada, assim, de worker placement, né? Embora tenha alguns que eu acho legais, né? Mas esse é um deles, assim. Porque qual que é a ideia do jogo, né? Um jogo sobre um tema banal aí, né? Que é andar de ônibus. Já fiz muito na vida. Pois é, eu também, né? Tony Bezerra, Papicu. Lá em São Carlos eu não pegava muito não, porque, nossa, pegar ônibus lá era um sufoco, era mais fácil de andar a pé. Então, qual que é a ideia do jogo, né? O jogo tem um mapão lá numa cidade, né? Inclusive, assim, o original era, como de praxe aí nos jogos da Splotter, era feio para Dell, né? E aí saiu uma versão aí mais bonitinha aí, mais recentemente, né? Edição comemorativa de luxo aí. E o jogo, então, tem um mapão, né? Numa cidade.
E ao longo do jogo, cada jogador ele é como se fosse uma empresa de ônibus ali, que você vai, então, criando suas rotas de ônibus, né? Comprando mais ônibus, né? Só que você também vai influenciando onde que vai aparecendo, né? As pessoas que vão pegar ônibus e os tipos de prédio, né? Essa é a parte que é feita no Worker Placement, né? Então você tem lá essas ações, que é uma pra você, vou comprar mais ônibus, outra aumentar minha rota, né? Ou botar esses prédios e tudo, né? Aí como é que é a ideia do jogo, né? Esses estabelecimentos que vão aparecendo, né? Na cidade, são de 3 tipos, né? Porque basicamente toda a população dessa cidade, ela cicla em 3 tipos de estabelecimento. Ela vai de casa pro trabalho, de trabalho pro bar e de bar pra casa. Ué, não é muito diferente. Pois é. Então, todos os dias é assim. Então, o que é o teu objetivo no jogo, então, né? Você vai construindo as suas rotas, né, das empresas de ônibus, de forma que essas pessoas que também vão aparecendo lá em lugares específicos, eles consigam ficar transportando ali entre esses 3 tipos de estabelecimento, né? Então, o turno que aparece ali, né? Então, cada vez vai ser mudança de um turno para outro, né? Então, você sabe agora, a próxima coisa que vai acontecer aí, da manhã ao longo do dia aí, então é a hora que você tem que levar a galera, né, de casa pro trabalho. Então, vai ter os bonequinhos lá que estão nos estabelecimentos de casa, né? E você vai usar as suas rotas de ônibus para catar esse pessoal aí e levar pro trabalho. Sim. Você sabe que já na próxima rodada vai ser, né, a hora de ir pro boteco. Então você vai ter que ir se planejando aí para ver a galera que tá no trabalho ali para você levar ela pro boteco e aí vai rodando, né, ao longo do ciclo. Mas como todo jogo da Splotter tem que ter uma coisa muito doida, né? Tem que ter uma coisa muito doida. Tem que ter uma coisa aí para deixar bizarro, que é o fato de que nesse jogo você pode parar o tempo. É sensacional. Então, você tem lá uma opçãozinha, né, que você para o tempo, né, e o que acontece, né? O próximo turno vai continuar sendo o mesmo, né? Então, essa é uma das grandes sacanagens do jogo, né? E isso é outra coisa também que eu acho legal, né? Então, quando a gente pensa em jogo de worker placement, basicamente, né, muitos deles, a interação que você tem é só pegar o espaço lá que você, né, às vezes você nem queria, mas você só tá impedindo o outro cara de pegar, porque pra ele vai ser muito mais vantajoso, né? Isso, completamente. Esse que eu falei aqui agora era exatamente isso. Esse aqui, qual que é o interessante, né? Porque essa questão de você parar o tempo, entre aspas aí, você bagunça com todo mundo ali, porque você de repente, tava todo mundo ali nos seus lugares ali pra levar o cara, né, do trabalho pro boteco, né? Você, na hora que você interrompe, você quebra as pernas de todo mundo, né? Você quebra o plano pessoal ali e às vezes você meio que se planeja pra fazer aquilo ali e ninguém tá percebendo ali a maldade que você tá fazendo, né? Você tá meio que botando o pessoal ali pensando em ir de novo, né, pro trabalho, e aí quando alguém pega essa ação aí não tem jeito, né? Não tem como reverter ali, vai ser isso aí mesmo. E essa é uma das coisas, né? E outra coisa que eu acho que é legal nesse jogo é que apesar dele ser, né, um worker placement, né, tem essa coisa, né, tem muito você pegar essas ações antes dos outros e tudo, a resolução dele ainda é um tabuleirão central, né, comum entre todos os jogadores, inclusive, né, as pessoinhas que você vai transportando, né, aquilo aí não pertence a ninguém, né? Sim. Nem as pessoinhas, nem os estabelecimentos, né, assim, só o que pertence aos jogadores são as linhas de ônibus, né? Então, você vai poder usar só o teu lá, mas tá todo mundo ali, né, brigando no tabuleiro central para pegar os trabalhadorzinhos lá, ficar circulando, né? Todo mundo pode usar todos os estabelecimentos, né? Então não tem essa coisa de cada um tem o seu espaço. Então, acho que por isso, né, que é um jogo que, ao contrário, né, de muitos worker placement que eu acabo dando uma enjoada, né? Esse é um que realmente, ao contrário do que você falou, esse é o melhor jogo que eu nunca mais vou jogar. Esse aqui é um que, assim, eu não tenho jogo, mas pretendo jogar sempre que me convidarem. Realmente é muito bacana, assim, porque... É muito esperto, né? É muito esperto. É, isso. E interativo mesmo, né? Não é só essa coisa de, só bloqueio o espaço do trabalhador, não. Você vai lá, tem briga de jogo de trem mesmo, né? São 2 contrastes, né, desses jogos que a gente trouxe aí. Isso. Esse que eu trouxe aqui, que é o de euro, é você contra você mesmo, no final das contas, né? É com o melhor que eu posso fazer e que, se der sorte, eu fiz melhor que os meus outros oponentes. Mas num jogo desse, cara, acho que dá pra falar que é todos da Splotter, né? Não existe, né, você só construir o teu, né? Pois não tem o que fazer. Você joga em função das jogadas dos seus oponentes. Exatamente. E nesse sentido, assim, de ser quase um jogo de trem, mas com uma mecânica, né, de seleção de ação, né, que é o worker placement, ele até lembra um pouco, né, que aliás, assim, se a gente fosse... Não, acho que não chega a ser tanto. Okay. Porque assim, eu pensei que pudesse ser muito, né, viajar na maionese aqui, podia dizer que o Chicago Express é quase um worker placement, porque você tem ações específicas, mas não é, né, porque todo mundo pode escolher aquilo ali, né, das 3 ações que tem, né. Não tem nenhuma penalidade, né. Mas existe um, que eu não sei se você já ouviu falar, que chama American Rails,
que ele é um sistema parecidíssimo com o Chicago Express, né? Claramente, né, o cara nem esconde assim que foi influenciado por ele, mas ele tem um mecanismo de seleção de ação que não só tem essa coisa de cada um pega só um, embora tenha algumas coisas que sejam parecidas, assim, tipo, o que paga dividendo e o que, sei lá, você constrói um trilho e faz alguma coisa, assim, mas ele também define a ordem da próxima rodada. Então, assim, é meio que você tem as opções do que você escolhe fazer, que são bem parecidas com as ações do Chicago Express, só que com pequenas diferenças. Algumas são meio que melhores que as outras, só que aí você escolhendo as melhores, você meio que vai jogar por último na vez seguinte. Sim. Então você vai usar como se fosse um trabalhadorzinho, né, digamos assim, para escolher, né, o que você vai fazer. Escolher a ação boa ali significa que você vai jogar por último ali na seguinte, né? Uhum. Então essa ideia de, né, você, de certa forma aí existe em outros jogos, mas esse é um jogo que apareceu 10 anos depois, né? Esse American Race foi 2009, né? Tá, isso que eu ia te perguntar, de quanto que é. Pois é. Eu acho que se for ter uma genealogia aí, da mecânica, né, o Worker Placement, ele é uma derivação da seleção de ações, né? Isso, exatamente. Porque seleção de ações, por mais que pareça assim, já é uma novidade, né? Pô, você vai ter mais de uma ação pra fazer numa rodada, sei lá, você vai pensar naqueles Scotland Yard, a detetive, pô, você pode andar ou você pode entrar aqui, né? Vai dando agência pros jogadores, né? A diferença de você só jogar o dado e faz o que tá naquele espaço, como eram os primeiros. Então já é uma evolução. E aí eu acho que o Worker Placement acabou virando essa questão de ter uma escolha de ações vinculada a um bloqueio, né? Isso, Se a gente fosse pensar de uma forma assim mais simplista da coisa. Eu entendo que talvez o que tenha cansado um pouco é que foi muito utilizado, né? Sem muitas variações, né? Óbvio que tiveram variações, mas geralmente foram variações. Posso estar falando besteira, tá? Eu posso não ter tanto repertório assim de jogos, principalmente depois de 2017 pra cima aí que eu parei de olhar essa parte do hobby. Mas me parecia que geralmente eram soluções pensando em mitigar mais o bloqueio do que outra coisa. Então os caras queriam manter ainda o Worker Placement para ter algum tipo de agência nisso, que é importante você pegar aquela agência antes, mas tentando mudar aquilo que não fosse um bloqueio estilo agrícola, estilo Kylos, né? Pois é. E não de pensar em formas diferentes, mais em termos de dinâmica até, de como fazer isso, né? Como, por exemplo, o Buzz... É Buzz ou é Buzz? Como é que fala? Eu falo Buzz. Eu falo Buzz mesmo. Também. Então, do Brasil, né, cara? Pois é. Pô, é Buzzão. Pois é. Mas, por exemplo, sei lá, jogos como Dominant Species, da GMT, que é um Worker Placement. Sim, cara, o jeito que você seleciona as ações ali é altamente interativo, você tem uma cascata de resolução. Então, eu penso que talvez o fato de ter cansado pra gente é porque ficou muito em como tentar ser mais soft, assim, né? A interação, né? Isso, e eu acho que também o fato de que tem muito jogo que, assim, se você tirasse a arte, você não saberia dizer qual que é qual. Porque virou, né, assim, não, nesse aqui você é o cara que entra aqui pra fazer um favor pro rei, nesse outro aqui você é o cara que tá construindo parte de uma catedral, nesse outro... Mas é tudo a mesma coisa, assim, se você tirasse a arte do jogo e tipo... eu acho que talvez tenha sido isso, né? E assim, obviamente, alguém pode virar pra gente e falar, talvez parecido dos Cube Rails, né? E a gente vê a diferença e talvez pros caras seja igual, né? Mas pro nosso gosto, né, Lucas? Eu até gosto bem mais que você, eu acho. Eu já gostei bem mais, pra falar a verdade, assim. Na época eu era fãzão, assim. Eu ainda tenho o Stone Age, né? Que acho que é um classicão aí do gênero. Muito bom. Eu, particularmente, eu quis falar dessa genealogia porque eu percebo que eu gosto de seleção de ações. E que geralmente é algo que até não é tão bem visto. Sei lá, se pegar um jogo que você tem lá 10 ações pra fazer. Pô, é contra tudo, né? Quando você vai falar de acessibilidade, né? De curva de aprendizado. É muito difícil dar pra uma pessoa que tá aprendendo. Falar, pô, você tem 10 ações. O que você vai fazer aí? Nossa, pô, não faço ideia, né? Então concordo. Mas eu, particularmente, gosto. Isso me parece que quando bem feito, bem executado, leva a jogos que dão muitos caminhos, né? Muitas possibilidades estratégicas. E aí, pra mim, o Workplace é uma derivação disso, né? Então eu tendo a gostar. Tendo a gostar, sim. Mas não sou fã, né? Eu só tenho meus queridinhos nessa área. Sim. Não, que nem eu com Neuland também, que geralmente esses que tem algum twist aí que deixam diferente de algum jeito, né? Manila também, que eu acho que a gente falou dele aqui, né? Acho que sim, teve um episódio que sim. E se for fazer um ranking da Explorer, em que lugar que ele fica pro seu, Lu? Nossa, vamos lá. Acho que primeiro o Roads and Bolts,
mas muito perto o Indonésia. Será que é terceiro? Talvez terceiro, hein? Talvez terceiro? É que você não jogou o Antiquity ainda, né? Não joguei, pois é. Então tem isso, né? E esse aí eu sei que você é fãzão, né? Eu sou fãzão. Mas eu também não sei se é muito a tua cara, não. Acho que você não ia gostar tanto dele, não. Mas, não sei. Talvez eu acho que você ainda ia preferir o Food Chain Magnet do que ele, não, talvez. Gostei muito também. Eu gostei muito do Food Chain. Agora você jogou de novo já ou não? Eu acho que eu joguei 2 vezes só. Mas eu gostei. E outro também, que esse é mais obscuro, assim, também não sei se eu falei dele aqui. O Canis. Cara, Canis é muito legal. Aquela capa lá, né? É horroroso. O jogo é feio pra caramba, mas é muito legal. Não, você já sempre defende, tem curiosidade. E teve um que eu joguei assim, mas eu acho que eu não joguei o suficiente pra pegar o jeito da coisa mesmo, mas muita gente gosta. É aquele The Great Zimbabwe, né? Esse pessoal adora, cara. Pois é. Eu já joguei aqui o do Rafa aí, que tá aí no grupo também, nosso amigo. Cara, mas eu já falei, eu acho que é o que eu sentiria jogando no Island, talvez. Ele tem um lance espacial, assim, que... Sim, exatamente. Esse lance que você não coloca a peça pra marcar, sabe? Que você tem que ficar imaginando. Tipo, sei lá, tipo Fresh Fish, que você tem que ficar imaginando uma zona. Exatamente, porque tem a distância das coisas. Eu acho que eu tenho um bloqueio nisso, cara. Meu cérebro tem alguma deficiência que eu não diagnosticada. Cara, eu não consigo, cara. É muito difícil pra mim, velho. Então, eu acho fantástico. Quando vai explicar as regras do Great Zimbabwe, tudo, eu acho muito, muito inteligente. Eu falo, cara, que jogo genial. Mas eu não consigo jogar, cara, direito assim, sabe? É tipo, sei lá, é tipo eu gostar muito de bobsled, eu nunca vou saber praticar isso na vida. Meu corpo não aguenta. Pois é. É aquela coisa, eu acho que se eu tivesse a oportunidade, sei lá, jogar várias partidas seguidas, assim, e tudo, é bem provável que eu ia gostar muito do jogo, mas eu não tive essa oportunidade, né? Acho que o meu preferido hoje em dia é o Indonésia. Indonésia é bom demais. O Indonésia eu joguei uma vez e eu já achei, assim, uma obra de arte, né? Assim. Isso, assim, só porque eu não tenho, né? Aí o que eu tenho aqui é o Antiquity, mas eu fico pensando hoje em dia entre Indonésia e Antiquity, eu acho que Indonésia mexe em mais coceirinhas minhas aqui que eu gosto, sabe? Aquelas fusões, né? Puta que pariu. Espetacular, cara. É sensacional. Bom, pra quem não ouviu, nós resgatamos aí, né, um episódio perdido com o Leandro Pires. Falamos bastante aí de Indonésia aí no episódio. Então, é isso aí, Lucas? Mais alguma coisa pra falar dessa joia da Splotter? Acho que é isso aí mesmo. Então tá ótimo. Então, bom, pessoal, então é isso. Agora vamos aí nos ver uma vez por mês. A cada episódio vai ter alguma dupla aí, né, de nós. Eu e o Lucas, o Fernando, o Ricardo e o Felga. Aí, aguardamos vocês aí no próximo vez. Então, aquele abraço. Lucas, brigadão, meu amigo. Opa, eu que agradeço. Abração. Falou! Até mais. Esse foi mais um episódio do Arqueojogos, editado pelo mestre Zabuzeta. Siga a gente no Spotify. Dê ali as suas estrelinhas que você acha que a gente merece, que nos ajuda ao algoritmo a alcançar mais pessoas. Se puder também, siga a gente no canal da Ludopédia. Principalmente, deixe comentários aí sobre o que você está achando, que isso nos agrada aqui demais, saber como é que os episódios estão chegando até vocês. E aí, o nosso pedido mais especial é espalhe a palavra, né? Somos um podcast de nicho e os algoritmos nunca vão nos levar para frente como a gente gostaria, então a gente depende da ajuda de vocês. Passe aí a palavra para quem vocês acham que podem gostar desse episódio. Um grande abraço e até a próxima!